Neste módulo de direção defensiva, nós vamos falar sobre manutenção de veículos e um pouco sobre a legislação de trânsito. Quando falamos em manutenção do veículo, nós devemos pensar na manutenção preventiva e periódica, que é aquela manutenção que, além de valorizar o veículo, traz também um investimento na área de segurança, porque você evita que o veículo quebre no meio do caminho ou desgaste peças de uma forma que você tenha que desprender um valor muito alto se precisar trocar no momento de um conserto, no momento daquela manutenção corretiva. Então, a gente deve trabalhar com o conceito de manutenção preventiva e periódica, que é aquela recomendada pelo fabricante e é de responsabilidade do condutor. Como já falamos em outros momentos desse curso, o pneu é uma parte muito importante no veículo, pois é ele que vai fazer o atrito com a via e vai fazer a parada do veículo quando for solicitado. Então, eles devem estar em perfeitas condições, os desgastes devem se dar por igual. Isso quer dizer que quando você tem um veículo que apresenta um pneu com desgaste mais numa lateral do que na outra, não nesse caso, tá? Isso aqui o desgaste está por igual, a gente pode considerar que está por igual. Mas se ele apresenta uma diferença, significa que o veículo está apresentando outros problemas como regulagem, calibração, etc. Mas é claro que quando chega numa situação de desgaste dessa, já era para ter sido trocado há muito tempo. Porque esse pneu daqui, ele não vai mais conseguir fazer nenhum tipo de atrito com a via. Quando ele for solicitado para frear, provavelmente ele não vai parar. E vai, né? Porque você vai ter uma redução da velocidade automaticamente, mas ele vai andar, vai percorrer uma distância muito longa até que o processo de parada seja totalmente concluído. Os problemas mais comuns que nós identificamos nos pneus é defeito na suspensão, que é o que justamente traz esse desgaste de um lado, mais de um lado do que do outro, desalinhamento desses pneus, folga nos embuchamentos, folga dos rolamentos, terminais de direção gastos, folga na caixa de direção e alguns impactos provocados por buracos, guias de calçadas, aceleração e freadas bruscas, se você tem esse costume de fazer constantemente esse tipo de freada. E quais são esses cuidados básicos que a gente precisa ter com os pneus? Então, vai aí algumas dicas. Use sempre pneus em perfeito estado e com a pressão correta. Então, sempre calibre os pneus uma vez por semana, calibrando eles com pneu frio, quer dizer, assim que você sai de casa. Inclusive, não esqueça de carregar o estepe, tá? Evite o uso de pneus recalchutados, porque se eles já foram recalchutados é porque já não estavam apresentando uma condição satisfatória para o uso. Muito menos utilize pneus carecas ou lisos. Pneus novos também podem ser perigosos em piso molhado, mas depois de alguns quilômetros, eles adquirem a aspereza necessária. Mas a pista molhada é sempre um perigo no trânsito. Então, os outros cuidados continuam valendo, de redução da velocidade, não frear em cima de poças d'água e por aí vai. Faça o rodízio dos pneus de acordo com a recomendação do fabricante, para que esse desgaste seja por igual. Quer dizer, troque os 2 pneus da frente e passe para a parte de trás. E aí você vai ter uma maior durabilidade desses pneus também. Os pneus largos, eles são melhores em pistas secas, mas ele não é muito indicado para superfície molhada. Então, evite fazer o uso dos pneus que não seja aquele que foi recomendado pelo fabricante. Seu veículo, ele tem uma dimensão aí necessária para você encaixar o pneu e você, de acordo com o tipo de veículo, você vai saber qual é o pneu adequado para esse veículo. Verifique também se as ferramentas de sinalização para fazer a troca do pneu, caso isso seja necessário, se elas estão no veículo. Triângulo, chave de roda, macaco, porque infelizmente os imprevistos acontecem.
Você pode estar passando por uma via, por alguma área e o pneu furar, né? Entrar um prego, um caco de vidro ou qualquer outra coisa. O sistema de freio também merece uma atenção especial. Ele tem a finalidade de fazer o veículo parar. Veículos leves têm o freio de serviço e freio de estacionamento. E veículos médios e pesados, além do freio de serviço e de estacionamento, ainda são equipados com freio motor. Quais os cuidados, então, que a gente deve ter com essa parte específica do veículo? Bom, primeiro, quando você iniciar o seu trajeto, né, passa a primeira marcha e dá a saída, acione o pedal de freio para ver se está tudo funcionando direitinho. Não deixe para testar o freio quando estiver lá no meio do trânsito e estiver precisando dele, não. Já faça esse pequeno teste em casa. Acione moderadamente até obter essa parada total. Sempre que entrar em contato com água, dê uma paradinha depois disso e espere os freios secarem, o sistema de frenagem, para que a eficiência ela seja restabelecida. Procure utilizar sempre marcha na subida e na descida. Também já falamos disso aqui nesse treinamento. Nas descidas, nada de desligar o veículo, nada de tirar de marcha e deixar em ponto morto e descer utilizando apenas a força da gravidade, porque você pode ter algum problema, inclusive de travar a direção, e aí você não vai conseguir fazer essa parada corretamente e pode acabar se acidentando ou batendo em outros veículos. Faça a regulagem periódica do sistema de freio, verifique sempre o nível do fluido de freio. Depois que você terminar essa primeira parte, vamos deixar aí um vídeo para mostrar a vocês, né, 10 cuidados, 10 manutenções básicas que você precisa estar sempre prestando atenção. E a parte do freio é uma delas. E aí eles vão dar a dica do que você precisa fazer, que na verdade não é só trocar o fluido de freio, né? Embora a gente já saiba que tem um período ali certo para a gente fazer isso. E na verdade, mesmo que você tenha a pista seca, se você vem em uma velocidade muito alta e freia bruscamente, você pode ter sim uma puxada, né? O seu veículo pode ir para um lado ou ir para o outro e você acabar perdendo esse controle. Então, freio é um outro item de manutenção preventiva e periódica. O sistema elétrico é responsável por alimentar todos os componentes elétricos do veículo. Ele é composto por bateria, alternador e sistemas dependentes e auxiliares. A bateria fornece a corrente elétrica que alimenta o veículo e também inclui o sistema de ignição e de combustão. E são responsáveis, claro, por iniciar a combustão necessária para que o motor entre em funcionamento. Já o alternador tem a função de gerar energia para todos os outros equipamentos elétricos, para que eles funcionem corretamente quando o motor estiver ligado. Ele também mantém a bateria carregada durante o uso. E os demais componentes elétricos desse sistema, alimentados pela bateria, alternador, por todo esse conjunto, são os faróis, ar-condicionados, desembaçadores de vidro, rádios, a parte elétrica dos vidros, luz de freio, acendedor de cigarro e buzina. Quando qualquer um desses elementos começa a apresentar defeito, precisa-se levar o veículo imediatamente a uma oficina mecânica ou a concessionária onde você comprou o seu veículo, se ele ainda estiver no período de garantia, para identificar o que é que está causando esse problema. Os defeitos mais comuns que o sistema elétrico de um veículo pode dar são justamente a bateria arriada, né, quando ela não consegue mais armazenar a carga e também não vai fazer com que o carro ligue. O alternador com defeito, que ele vai impedir justamente o carregamento dessa bateria. Se tem algum cabo solto que compromete o funcionamento de todo o sistema, algum fusível queimado, defeitos na correia do alternador, falhas no sistema de ignição, chave, magneto, fio de bobina, né, que pode acabar comprometendo todo o funcionamento do restante, e problemas nas velas, né, quando elas estão frouxas ou estão encharcadas, também não deixa que o veículo ligue
ou que ele funcione com toda a sua potência. O conjunto de peças, chamado de suspensão, é responsável pela estabilidade do veículo. Ele liga o chassi às rodas e garante que elas estejam em contato direto com o solo. Além disso, também tem a função de dar conforto e segurança aos passageiros durante as manobras e as frenagens, suportar o peso da carroceria do veículo, manter uma distância entre o chassi e a roda, absorver os impactos sofridos pela roda e manter a estabilidade nas curvas. O que é que a gente pode falar da suspensão em relação a problemas? Quando você observar algum desses itens abaixo, você já deve, mais uma vez, levar o seu veículo até uma oficina. Quando o veículo não obedecer aos comandos que você dá no volante, quando ele apresentar algum desgaste irregular no pneu, né, como a gente até falou no slide dos cuidados com o pneu, então se apresenta um desgaste de um lado mais do que o outro no mesmo pneu, marcas de óleo no chão, também precisa ficar atento, ruídos ou pancadas na carroceria, perda da estabilidade quando você for fazer alguma curva e um balanço excessivo quando você der algumas arrancadas assim no veículo. Nos retrovisores e limpadores já é uma manutenção mais simples, aquela que você mesmo pode fazer. Então, mantenha os retrovisores, os internos e os externos, sempre limpos, sempre regulados, na posição que lhe traga uma boa visibilidade de todos os pontos. Cada pessoa que for dirigir o veículo, ele vai ter que ajustar esses retrovisores. E os limpadores, o para-brisa precisa estar limpo, sem poeiras, e em caso de chuva, os limpadores precisam estar funcionando bem, não deve estar com as paletas ressecas, para que aí possa também fazer uma boa limpeza, uma boa retirada aí da água e não deixar que a água ofusque aí a sua visibilidade no trânsito. O cinto de segurança, você pode estar fazendo a inspeção constantemente e caso apresente algum problema que precise até mesmo ser substituído, aí você leva lá para a oficina fazer essa substituição. Mas o cinto, ele existe para justamente evitar que durante uma freada um pouco mais brusca, os passageiros e os motoristas que estejam ali dentro do veículo sejam arremessados para fora. E ao ser arremessados de dentro do veículo, eles acabem batendo, né, no para-brisa, nas outras partes assim do veículo, e acabe tendo uma consequência mais grave durante esse acidente. Até porque uma das primeiras partes que bate quando a gente é lançado dentro do veículo é a cabeça. E também para reforçar, o cinto de segurança precisa ser utilizado por todas as pessoas que estão dentro do veículo, sejam no banco da frente ou no banco traseiro. E também crianças, gestantes, desde que você prenda também esse cinto corretamente. A criança, ela precisa estar na cadeirinha e a gestante colocar o cinto, né, de forma que esse cinto não machuque o bebê, não machuque a barriga também, caso precise dar uma freada, não tão brusca, mas que como o cinto vai segurar essa pressão, pode comprometer também o bebê. Então, colocar o cinto de forma que a criança, o bebê dentro da barriga fique protegido. Então, pessoal, não deixem de dar uma verificada se o cinto não tem nenhum cortezinho, né? Não está se rasgando, porque se ele estiver acontecendo isso, você precisa já trocar, porque em caso de emergência pode ser que ele não funcione corretamente. Conferir, no caso, se tem alguma dobra que esteja comprometendo a elasticidade que esse cinto vai ter, testar o travamento, né? Você não pode simplesmente ter um cinto de enfeite, ele precisa ficar travado e quando você coloca o cinto ou puxa ele para colocar de uma forma mais rápida, ele trava, então precisa verificar se isso realmente está funcionando, tanto no banco da frente como no banco de trás. E aqui, só lembrando, para usar corretamente o cinto,
ficar firme no corpo, sem deixar nenhuma folga. A faixa inferior deve ficar abaixo do abdômen, né, principalmente para a gestante, como eu falei no slide anterior. E a faixa transversal deve vir sobre o ombro e atravessar o peito. Evitar aí que essa faixa fique tocando o pescoço, né? Para as pessoas que são mais baixinhas, como é o meu caso, a gente precisa dar uma ajustada também na altura desse cinto, para ele não incomodar, não ficar arranhando no pescoço. E não usar nenhum outro artifício que segure esse cinto, que mude a configuração de uso desse cinto, porque pode aí atrapalhar a segurança. E não podemos esquecer dos cuidados com as crianças. As crianças com até 10 anos de idade só devem andar no banco de trás do veículo. E até os 7 anos e meio, de acordo com a idade e com o peso, ele deve utilizar bebê conforto, cadeirinha ou assento de elevação. Isso vai trazer tanto um conforto maior para a criança, como no momento que ele estiver utilizando o cinto de segurança, vai garantir que esse cinto de segurança seja efetivo durante uma necessidade. Agora, gente, o cinto é individual, então, às vezes a gente vê pessoas que sentam, colocam a criança no colo e acaba colocando o cinto nela e na criança ao mesmo tempo. Não pode, porque você pode trazer lesões gravíssimas para as crianças se acontecer um acidente. E só para vocês terem ideia, segundo as leis da física, você bater num poste ou num outro obstáculo estando a 80 km por hora é o mesmo que você cair de um prédio de 9 andares. A relação do impacto que a pessoa vai sofrer é bem semelhante. Então, a gente já vê por aí que não vai ser nada interessante se você não estiver utilizando os equipamentos adequados. Vamos agora dar um pequeno intervalo, depois a gente volta para continuar com os conteúdos, mas antes de voltar para o conteúdo teórico, deixei aí para vocês um vídeo mostrando 10 itens mais importantes, digamos assim, para vocês fazerem a manutenção no veículo. E as dicas que o pessoal vai dar, né, para quem tem o seu carro e quer manter ele seguro e quer se tornar ou continuar sendo um motorista defensivo. Então, vamos assistir esse vídeo, depois a gente volta.